Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando o GOT para meu namorado. E hoje eu vou falar dos outros, os grandes vilões das Crônicas do Gelo e Fogo e da série televisiva Game of Thrones. Mas será que esses grandes vilões fazem realmente sentido na história como um todo? Que assim, o autor já declarou que admira muito o Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, e reconhece que ele foi uma enorme influência nele, em toda a literatura de fantasia, na verdade. Ele até mesmo descreve a Senhor dos Anéis como uma montanha na onde se apoia toda a história de fantasia que foi escrita desde então. Mas algumas coisas nessa história que são muito bem manejados por Tolkien, como toda a história do vilão, do Senhor Negro, dos caras legais lutando contra os caras ruins, bom versus mal e tal. Nas mãos dos sucessores do Tolkien, virou uma coisa meio cartunesca, meio vazia. Segundo George Martin, a literatura contemporânea não precisa mais de senhores negros, de os grandes vilões. Então, nesse sentido, não é necessário mais marcar tanto, tipo, esses são os caras legais, eles estão vestidos em branco. E esses são os caras ruins, eles estão de preto. Aliás, os caras maus também são muito, muito feios. Então, partindo dessa entrevista que o George Martin fez, eu pergunto novamente para vocês: toda a história dos outros, os caminhantes brancos, como são conhecidos nessa televisiva, todo esse arco da história faz realmente algum sentido? Ou o autor está novamente escondendo algo muito importante da gente? Mas vamos por detalhes. O que nós realmente conhecemos sobre os outros? Lamentavelmente, muito pouco. Até considerando que nós já nos encontramos muitas vezes na história, né? No próprio prefácio, na batalha do punho dos primeiros homens da Patrulha da Noite contra os caminhantes, e quando Sam mata um deles com um pedaço de obsidiana. Mas o autor já deu informações preciosas pra gente. Como, por exemplo, o fato algo surpreendente que os outros não estão mortos. Eles, na verdade, têm uma forma de vida estranha, mas bela. Então, eles são, em algum sentido, não humanos, mas da mesma forma, eles também são muito elegantes e perigosos. Isso, claro, não nos ajuda muita coisa, né? Mas a gente também sabe que eles têm uma linguagem, logo, provavelmente, uma cultura. Eles podem fazer coisas do gelo com propriedades mágicas e podem acordar os mortos para lutar por eles. Além disso, a gente também pode deduzir algumas coisas por conversas entre, por exemplo, selvagens e a Patrulha da Noite, ou até mesmo conversas internas entre esses dois grupos. Nesse sentido, um personagem que tem bastante coisa a dizer a nós é o Tormund, que numa conversa com o Jon declara o seguinte: eles nunca estão longe, você sabe. Não virão durante o dia, não enquanto este velho sol estiver brilhando. Mas não pense que isso significa que eles se foram. Sombras nunca vão embora. Pode ser que você não as veja, mas elas sempre estão agarradas aos seus calcanhares. Aí o Jon pergunta se os outros incomodaram os selvagens durante a caminhada até o sul. Aí o Tormund fala que não, que eles nunca atacaram eles em bloco. E apesar de que os selvagens nunca realmente deram bobeira, eles a cada noite cercavam os acampamentos com fogo e tal. Mas quando a neve vinha, neve, granizo e geada, é muito difícil cantar lã seca ou manter seus gravetos acesos. E o frio. Algumas noites nossos fogos pareciam apenas tremeluzir e morrer.
Em noites como essa, você sempre encontra algum morto quando vem amanhã. Ao menos que ele encontre você antes. Aí ele continua. Um homem pode lutar contra os mortos, mas quando os mestres dele vêm, quando a névoa branca se levanta... Como se luta contra uma névoa? Como? Sombras com dentes, o ar tão frio que dói respirar, como uma faca dentro de seu peito. Você não sabe, você não pode saber. Sua espada pode cortar o frio? Uma coisa interessante aqui, que o Tormund, ele descreve os outros como se fosse névoa e sombras também. Ele nunca menciona espadas de gelo que podem cortar armaduras, por exemplo. Ou outra coisa específica, que descreve realmente a aparência dos outros. O que sugere que o Tormund, pelo menos, nunca teve um contato direto com os outros, só no formato de névoa. Outra fonte muito importante, que é bem citada quando se fala dos outros, são as histórias da velha ama. Uma história muito importante que é mencionada nos livros e outras fontes também é aquela narrativa que muitos anos atrás, depois da Era dos Heróis, os outros desceram no norte distante. Antes desse ponto, eles seriam desconhecidos. De acordo com essa narrativa, os outros trouxeram com eles uma noite que durou uma geração. Ou a noite os trouxe, não fica bem claro. E, bem, basicamente acabaram com a civilização humana daquele período. Tirando um pequeno grupo de humanos que, de alguma forma, conseguiu sobreviver e derrotar parcialmente os outros. O que nós sabemos sobre esta retaliação que resultou no final numa construção de uma enorme muralha de gelo foi que ela basicamente segura os outros até hoje. A população Esterosi atribui essa grande vitória a um personagem mitológico conhecido como o Último Herói, que pode ser ou pode não ser, não está muito claro, a mesma figura de Azor Ahai, que é um herói relacionado à fé de R'hllor. A arma secreta de Azor Ahai seria uma espada mágica, que foi produzido numa narrativa que eu já contei aqui, depois de 3 tentativas que a tornou inquebrável, sendo que a última foi enfiar o negócio no peito da esposa de Azor Ahai, Nissa. Enfim, de que forma toda a narrativa do processo de formação da espada pode ser literalmente um paralelo com o processo de, na verdade, dominar dragões ou criar metal valeriano também. O que pode ou não envolver sacrifício humano. Mas devemos considerar algumas coisinhas antes de continuar. A única fonte mais confiável que a gente tem sobre os outros é a sacerdotisa vermelha do Stannis, a Melisandre. E ela vive contando histórias e passando lendas que seriam de uma geração muito mais antiga com ela. E o que ela fala? Que os outros são demônios. Demônios do gelo, da neve e do frio. E ela basicamente os descreve como servos, sem nenhum raciocínio, de uma inteligência, de uma divindade, que na verdade se opõe ao seu próprio Senhor do Fogo. Agora, e se ela estiver errada? E se na verdade tudo que a Melisandre pensa até hoje está levando a narrativa a uma conclusão errônea? Então, antes de continuar falando sobre os outros, nós devemos inevitavelmente comentar um pouquinho sobre R'hllor, Azor Ahai e os seus servos. Bem, por mais que isso me doa admitir, eu devo dizer que R'hllor não parece um cara muito legal. Quer dizer,
Pra começo de conversa, o principal herói dele, o Azor Ahai, ele, pra conseguir derrotar os outros, ele teve que matar a esposa de uma forma fria e horripilante. Tipo, sério que não tinha outro jeito dele fazer isso? De verdade? Assim, esse é um cara que eu não quero estar perto, sabe? Enfim. Outra coisa que faz o Rolor não ser muito confiável como uma divindade é o fato que os padres, os sacerdotes, na verdade, da religião, eles são muito provavelmente escravos para a vida toda, marcados desde o início. E provavelmente um dos ritos de passagem deles inclui eles serem mortos e ressuscitados como parte da iniciação. O que parece que meio que mutila a personalidade deles. Provavelmente retirando culpa, compaixão e provavelmente outros traços. Os bebês demônio também são bastante assustadores, né? Além disso, os dragões, que podem ser interpretados como a arma de Azor Ahai, como uma metáfora para sua espada, sei lá, de forma são relacionados ao fogo e Raolor. Eles já provaram que não são criaturas muito controláveis, né? Quanto a Valyria e os Targaryen, também não são muito legais. Tipo, família toda louca, né? Enfim. E a gente sabe disso pela história dos reinos de Estéreos. Também pela narrativa contada pelos Homens Sem Rosto. E por mais que a Dany tenha muitos fãs e tal, seja um personagem muito popular e blá, o fato é que ela já causou muita morte. Algumas delas necessárias. Enfim, por outro lado, o que nós sabemos sobre o Grande Outro, o Deus do Gelo? Bem, nós sabemos que ele tem o poder do gelo, né? Obviamente. Que ele é relacionado aos outros. Mas os outros são retratados como criaturas cruéis. Aí eu pergunto pra vocês, por que isso? Porque eles levam os filhos do Craster? Tá, mas o que eles fazem com os bebês, homens? Vamos realçar. A verdade é que a gente não sabe. Tipo, a gente não realmente entende como os outros reproduzem, se é que eles reproduzem. De repente, eles precisam daquelas crianças para manter a variedade genética deles viva. Sabe? Nós também temos conhecimento que eles atacam selvagens e a patrulha da noite. Mas por quê? Também não sabemos. Assim, a verdade, pelo que a gente sabe, eles podem ter uma excelente razão para isso. E, assim, sem ter mais informação, eu não tenho muita certeza se a gente realmente pode tirar grandes conclusões a respeito dos outros serem vilões. E provavelmente existe uma razão pela qual o George Martin ele mantém tanto da história da Era dos Heróis e da narrativa dos outros em geral, na verdade, escondida de nós, leitores. Por exemplo, uma parte da história de Estéreos que é cercada em mistério é a construção da muralha. Praticamente, a única coisa que a Enciclopédia do Gelo e do Fogo tem a dizer sobre isso é: se as lendas são verdade ou não, é claro que os primeiros homens e os filhos da floresta, e até mesmo os gigantes, se aceitarmos a palavra dos cantores, temiam algo suficiente para fazê-los erguer a muralha. Aí eu pergunto, eram os humanos do lado de cá que tinham algo a temer? Por que não poderia ser, por exemplo, os outros que não queriam que os humanos avançassem ainda mais para dentro do seu território e construíam a muralha, na verdade, por medo? Mas vamos manter esse pensamento para nós por um momento e falar sobre outra criatura mitológica da história do norte. Essa criatura é o Rei da Noite.
Desde que a narrativa do Rei da Noite surgiu nos livros, as pessoas especulam que, de repente, é uma pista que outro personagem do presente pode virar para o lado dos outros. Candidatos incluem, claro, o Roose e, surpreendentemente, o Stannis. Mas outra interpretação é possível. Se você pensar no sentido que a história do Rei da Noite não é uma narrativa de horror aleatória sobre um humano que se rendeu à tentação e foi para o lado negro da força. Talvez essa história seja simplesmente uma explicação de como a guerra contra os outros foi ganha, ou como foi assinado um tratado de paz. Vamos por partes. A história do último herói, como é narrada pela velha ama, ela termina com os outros cercando o último herói, que não tem como se defender. Todos os companheiros dele já morreram, até o cachorro dele morreu a essa altura, e ele praticamente não tem armas. Então ele não tem defesa nenhuma. Nunca é explicado decentemente como é que ele lutou e derrotou os outros ou foi derrotado por eles. A única coisa que sabemos é que desde esse período há uma paz entre os humanos e os outros. Depois disso, nós também temos conhecimento que os primeiros homens e as crianças da floresta entraram em um acordo e assinaram um tratado de paz que depois foi quebrado pelos invasores ândalos. Nesse sentido, fazendo um paralelo entre as duas histórias, há fortes evidências que o último herói, na verdade, não era alguém tentando derrotar os outros na mãozona. Não. Ele é um diplomata. E cumpriu o seu objetivo. Um compromisso foi atingido eventualmente entre os homens e os outros, e foram os outros que ergueram a muralha de gelo. Mas não necessariamente para trancá-los no norte, mas sim para marcar direitinho o território de quem é de quem. Norte, que nós não realmente sabemos qual é a extensão daquele território, porque não está marcado direito. Seria dos outros, e o sul para os humanos. Perfeito. Como selar tal pacto? Bem, como muitos outros pactos nessa história são selados por um casamento. Provavelmente um Stark ou uma família aproximada tomou uma outra como noiva e passou a reinar na muralha desde então. Presidindo, na verdade, sobre o que seria um tipo de zona desmilitarizada entre os dois lados, por assim dizer. É só pensar na fronteira entre as duas Coreias para sacar isso melhor. Enfim. Nesse cenário, os outros cumpriram o seu lado do acordo, sem problemas. Eles foram embora e deixaram os homens em paz. Mas agora, os homens sendo homens, não. O que aconteceu é que uma grande parte da população do sul acabou subindo, indo além da muralha e tomando residência lá pelo norte. O que significa rompimento das condições. Mas vamos voltar para o Rei da Noite. Eu mencionei que esse rei, que provavelmente é um Stark, reinou com a sua rainha outra durante esse tempo inicial de paz entre humanos e outros. Mas, provavelmente, nesse período em que os humanos resolveram ir para o norte, a Patrulha da Noite ela mudou de ideia, teve ideias democráticas, ou sei lá o que aconteceu, enfim. E talvez tenha pensado que aquele rei Stark não estava com nada, aquela liderança, aquela genealogia que dominava a patrulha há tanto tempo, não podia mais continuar. E a casa Stark da patrulha foi deposta e todo o sistema, na verdade, foi substituído
pela ideia de escolha própria dos patrulheiros que nós conhecemos na história de hoje. E, bem, só pedaços da história acabou ficando registrado na história. Então, é muito fácil acreditar como, nos olhos dos outros, considerando mais uma vez que eles têm uma cultura, a Patrulha da Noite, na verdade, é uma traidora, e os humanos do Sul também. Nesse sentido, nada mais fácil de crer do que a ideia que os outros estão trabalhando ativamente para destruir os humanos. Notavelmente, quando a patrulha vai passear pelo território deles, né? Enquanto isso, o que os selvagens estão fazendo? Indo para o sul, em massa. E por quê? Os outros estão simplesmente expulsando-os. Não necessariamente os exterminando. Eu acredito que só acontece quando selvagens eles oferecem algum tipo de resistência. Eles estão literalmente empurrando-os até o sul. Já que os homens, eles não cumpriram o seu lado do acordo, né? E, nesse sentido, porque os outros vão manter o deles, né? Assim, um lado traidor. E, bem, nesse ponto de vista, a muralha vem muito a calhar, né? Agora que, pelo visto, vai ter uma guerra de verdade entre os outros e os humanos, ela pode ser extremamente útil pro lado do norte. Agora, vocês podem me perguntar, mas se isso é verdade, a Era dos Orcs foi milhares de anos atrás. Os outros não estariam sendo muito lerdos? Não necessariamente. Assim, como seres imortais, a gente não pode realmente entender como a escala de tempo dos outros funciona. Provavelmente é muito diferente da nossa humana. Então a gente não entende realmente quanto tempo eles acharam necessários trabalhar ativamente no plano para destruir a raça humana. Provavelmente já tem algum tempo. E nesse sentido a gente pode pensar no prefácio com o Waymar Royce e seus companheiros, não como os primeiros a encontrá-los, mas apenas a primeira vez que um sobrevivente levou a narrativa até o sul. Na verdade, se pensar nisso, faz muito sentido o fato dos outros terem deixado o Garrett viver em primeiro lugar, né? Porque seria um aviso final à Patrulha da Noite e à população do sul. Fiquem de fora do nosso território ou a gente acaba com vocês, né? Mas, enfim, será que a humanidade ela tem alguma esperança qualquer de sobrevivência frente a essa grande guerra que se aproxima? Então, para variar, esse vídeo já está ameaçando ficar muito grande e eu ainda tenho muitas coisas a explicar. Tipo, por exemplo, como toda essa narrativa do norte se envolve com a casa Targaryen e com a própria Dany. Então, é melhor dividir esse vídeo ao meio para ficar tudo bem explicadinho. Então, se vocês gostaram dessa primeira parte, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa primeira parte aqui embaixo nos comentários. E, como sempre, dar mais sugestões para os próximos vídeos. Tá bom? Beijinho, gente.